Ele diz: egoísta, tu não vês os teus irmãos como irmãos pela fraternidade de Cristo, mas tu vês eles como degraus. E agora tu pode ser caridoso, mas mas eu prevejo o teu fracasso. Quando tu precisar da caridade dos teus irmãos, tu vai pedir a caridade dos teus irmãos quando vier a tua queda. E agora tu não quer ser caridoso. Então, no Catecismo, parágrafo 2094, diz também que o contrário da caridade é essa indiferença. Então, indiferença aos teus irmãos. Você olha que teu irmão está passando por dificuldade, teu irmão não está vindo ao grupo, teu irmão está passando por dores familiares, teu irmão se encontra triste, teu irmão não responde o grupo, e você não se importa. É ingratidão. Gratidão ao amor que Deus tem por nós. E a tibieza, ou seja, ser negligente. Mesmo sabendo que Deus me ama, eu sou negligente amando Ele, buscando minha vida de oração, porque eu tenho essa preguiça, eu quero viver o meu comodismo, não quero rezar. E o ódio também, né? O ódio aos irmãos. Então, se uma pessoa odeia os irmãos, ela não ama Deus. Se nós verdadeiramente amamos a Deus, nós amamos também o nosso próximo. É uma resposta que é quase que imediata. Deus criou os outros, então nós amamos também a criação que Deus fez. A grande verdade é que cada vez mais nós pensamos apenas em nós mesmos. Nós cada vez mais nos tornamos mais egoístas. Nós olhamos de fato os outros como apenas degraus para o nosso próprio prazer, nosso comodismo. A gente está cheio de amor próprio. Você ama mais você mesmo do que ama a Deus. Você ama mais você mesmo do que ama os seus irmãos. Você é incapaz de ofertar a sua vida, de servir, se antes pensar no custo que você terá com isso. Você é incapaz de servir ao campo sem antes pensar nas dores físicas que você passará, no tempo que você vai ter que ofertar, né, que você poderia estudar. Você pensa antes somente em você. E fica sempre medindo a tua oferta, Por causa do nosso amor próprio, a gente é incapaz de rezar. 30 minutos é um grande martírio para nós. É um grande martírio para você rezar, porque você só quer agradar superficialmente os seus sentidos. Você só quer sentir prazer o tempo todo. Você só ama você mesmo e os seus prazeres. E aí você não consegue rezar, porque isso lhe traz um pouco de desconforto. Então nosso amor por Deus é insuficiente. Faz tempo que Deus já lhe pediu para renunciar a amizades. Faz tempo que Deus já lhe pediu para renunciar a pecados. Faz tempo que Deus já lhe pediu para renunciar àquele Instagram, aquela fofoca. Faz tempo que Deus já lhe pediu para sair do teu ministério porque ele está cômodo, porque você precisa se ofertar mais. Faz tempo que Deus já lhe pediu para abandonar a gula, aquele vício, aquele pecado, mas porque você ama mais a você mesmo do que você ama a Deus, você ignora o que Deus te pede. Porque você está cheio de amor próprio. Porque você é um egoísta. E como alguém que é egoísta vive a caridade? Como alguém que é egoísta ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Não ama. Eu vou confessar para vocês que existem pecados que eu cometo que são pecados desde a minha primeira conversão. A primeira conversão que eu digo é minha primeira experiência no seminário de vida no Espírito Santo. Que eu nunca os abandonei porque me falta esta caridade com Deus. Deus já me pediu, mas eu nunca abandonei.
Porque eu sou cheio de amor próprio. São lutas constantes, mas que cada vez revelam, a cada queda me revela duas coisas. Primeiro, a minha grande fraqueza, que eu sou um grande miserável, e depois a minha falta de amor a Deus. Porque se eu amasse a Deus, de fato, eu já teria abandonado os meus pecados. Mas sabe o que é? A gente busca evitar os pecados mortais porque a gente quer ser salvo. Mas os pecados veniais, não. Posso cometer esse pecadozinho aqui, eu posso contar essa fofoquinha, eu posso ficar falando mal do meu irmão aqui. Eu nem tô com fome, mas eu vou comer só um pouquinho. Só um pouquinho a mais, porque tá tão gostosa essa comida. Eu posso passar por um irmão que está precisando de ajuda e ignorá-lo. Eu posso fazer isso. É um pecado mortal. Eu não estou me condenando. E esses pecados veniais, porque a gente está no nosso comodismo, eles vão sendo com um adubo para que a gente cometa pecados mortais mais na frente. A gente que tem a caridade, você quer ser caridoso, você tem que evitar os pecados veniais também. Porque você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e evitar o pecado a todo custo. A todo custo. Os pecados que te deixam mais desconfortáveis. Não é fácil. Não é fácil ser santo. Mas é a nossa felicidade. Mas é a nossa felicidade. A santidade é a nossa felicidade. Tá. Deus é tão amoroso comigo. Deus é tão amoroso contigo que Ele te deu Cristo. Ele deu o próprio Filho para morrer numa cruz por você. Por você. Então, qual é o nosso preço? Se você não sabe qual é o seu preço, olhe para a cruz. Se você não sabe qual é o preço da tua alma, olhe para a cruz. O preço da tua alma é o sangue de Cristo, um Deus que se fez homem para assumir os nossos pecados e morrer por nós. Ele é o Cordeiro que assumiu os meus pecados, os teus pecados. E muitas vezes você vai dizer, pastor, não sei o que é um pecado venial. Eu estou na dúvida se eu fizer isto eu estou pecando. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Olhe para Jesus e lhe pergunte, essa é a vontade de Deus? Deus gostaria que eu fizesse isso? E se você, pela sua consciência, você achar que não, então não faça aquilo, porque você já estará evitando um futuro pecado, um pecado venial. Eu vou dizer um outro exemplo. Eu tenho 1 hora no meu dia. É a última hora do meu dia. São 11 horas da noite. Eu não rezei hoje, mas meus amigos me chamaram para, sei lá, fazer uma ligação aqui para a gente brincar um pouco. Deus gostaria que você preferisse seus amigos ou a oração? Ou até mesmo estudar ou rezar? Claro que tudo parte de uma falta de desorganização nossa. Você já errou antes, mas agora você vai continuar errando? Ou você vai priorizar a vida de oração? A realidade é que a gente quer ser salvo. Todo mundo aqui quer ser... Quem não quer ser santo? Quem não quer ser salvo? Mas nenhum de nós quer pagar o preço pela santidade. Nenhum de nós quer lutar contra as tentações. Santa Teresa diz, muito custa aquilo que muito vale. Muito custa aquilo que muito vale. Não é fácil. Não é fácil. Mas vale a pena. Alguns santos, eles pediam para Deus
para receber as chagas de Cristo. As chagas de Cristo. Cristo foi crucificado aqui, né? Mas eles receberam as chagas aqui. Tá? Eles pediam para receber as chagas de Cristo porque eles queriam sofrer como Cristo. Um deles foi São Francisco de Assis. São Francisco de Assis achava que o amor dele por Deus era insuficiente. Ele se reconhecia como o maior pecador da humanidade, porque Deus lhe dava tantas graças e ele achava que não correspondia suficientemente. Então ele pediu as chagas de Cristo. E um belo dia, foi como se todas as dores do mundo atingissem São Francisco como um raio. Como um raio atingisse. O Frei Leão, que era amigo dele, disse que ele gritou, ouviu um grito como ele nunca tinha ouvido antes. E ali, naquela noite, São Francisco recebia as chagas de Cristo, doendo, uma dor insuportável. Ele ficou doente, ele teve um problema nos olhos, seus olhos ficaram cheios de pus, ele ficou cego. Mas ele era feliz. Meu Deus, aquela participação na cruz de Cristo para Francisco era a maior felicidade da vida dele. Era o maior consolo, a dor de Francisco era o maior consolo. Participar da cruz de Cristo para ele era o maior consolo. Porque até na morte, na dor, ele queria ser semelhante a Cristo. Não bastava ser semelhante em virtudes. Ele precisava ser semelhante à morte. Esta é a santidade de São Francisco. Esta é a verdadeira e plena caridade, de amar a Deus a tal ponto de querer ser exatamente como Ele, inclusive na cruz de Cristo. Você, ovelha, você, pastor, eu. Será que eu estou disposto a sofrer as dores que Cristo passou por mim? Será que eu estou disposto a amar a Deus em qualquer circunstância? A louvar a Deus mesmo na minha dor? Será que eu estou disposto a isso? Essa semana faleceu o nosso irmão Pedro Aurélio, que passou pelo câncer. Já havia 2 anos que ele enfrentava o câncer. Ele tinha um câncer no braço. Começou no braço, uma pequena bolinha, foi se espalhando. Ano passado ele teve que amputar o braço e o tumor depois continuou crescendo, já estava uma grande deformidade no seu braço, né? E o Pedro Aurélio, quando ele passava por aquelas dores, o câncer, ninguém sabe qual é a dor que ele sentia. Era tremenda a dor que ele sentia, tremenda. As células dele morrendo, ele ia totalmente se degenerando. Totalmente tomado pelo câncer. Nos seus últimos dias ele viveu como Cristo crucificado. Ele não tinha chagas, mas ele estava ali crucificado. Era Cristo crucificado ali. Ele viveu esse mistério. E ele teve a sua conversão na dor. Ele teve a sua conversão. Talvez, se juntar todos os momentos da vida do Pedro Aurélio, não dá a metade do amor que ele sentia por Deus, como ele sentiu no seu leito de morte. As pessoas do Shalom que foram visitar ele, né, do Quatraque, falavam que ficavam impressionadas com o amor que ele tinha por Deus. Cada vez que uma pessoa chegava lá, ele louvava a Deus. Ele dizia: eu sou grato a Deus, eu sou grato a Deus, porque existem pessoas que estão piores do que eu. Sabe por que as pessoas estão piores do que ele? Porque não conheciam a Deus. E ele conhecia a Deus. Ele conheceu a Deus na cruz. A Conceição, que é tipo a RL lá do Quatraque, ela dizia que quando ela foi lá, ela
colocou as mãos, né, sobre o Pedro Aurélio e rezava na cabeça dele. E aí depois disso, todas as pessoas que iam lá visitá-lo, ele pedia, reze por mim. E a pessoa dizia, eu não sei rezar, eu não sei como fazer isso. E ele ensinava a pessoa a rezar. Você vai... Ele beijava a mão da pessoa, depois a pessoa beijava a mão dele. E aí ele rezava pela pessoa. E depois pedia que a pessoa fizesse o mesmo por ele. Todas as pessoas, até os doentes que estavam lá com ele, né? Existiam pessoas que estavam lá no quarto dele. Quando ouvia uma oração do texto, por exemplo, ele chamava todo mundo para rezar. Ei, vem rezar comigo, vem rezar comigo, vem rezar comigo. Todos, todos. Isto é a caridade. A caridade deseja que todos sejam salvos, que todos sejam santos. Ele desejava ardentemente ver a Deus. Isso me falaram também que ele desejava ardentemente ver a Deus. Ardentemente. Apesar da luta para vencer o câncer, ele tinha muita vontade de testemunhar no Shalom e na paróquia a vitória dele sobre o câncer. Mas ele desejava ardentemente ver a Deus. Ele, no último dia, acredito, o dia anterior à morte dele, ele falou para a mãe dele: mãe, quem como Deus? E ela dizia: ninguém como Deus. Mãe, quem como Deus? E ela respondia: ninguém como Deus. Mãe, quem como Deus? Ninguém como Deus. Ele já estava totalmente unido ao mistério da cruz de Cristo. E para ele, a única coisa que importava era ver a Deus. Ele não tinha antes uma vida assim na igreja. Mas, a partir da cruz, Deus passou a ser o tudo dele. E como alguém que passa por tantas dores continua amando a Deus? Só uma resposta possível: a santidade. A santidade. A santidade, ela não está distante de mim, de você. A vida é muito breve. As pessoas santas podem ser alguém próximo a nós, um amigo, um parente, um conhecido. Pode ser você mesmo, santo. Você. Santidade pode estar em você. Mas para isso, diminuir o amor próprio, negar-se a si mesmo, tomar a cruz de cada dia e seguir a Cristo. Foi o que fez o Pedro Aurélio. Então, nossa vida ela é cheia de oportunidades, de escolhermos a vontade de Deus, de escolhermos por aquilo que nos faz santos. Ao sair daqui hoje, desse grupo de oração, Deus vai me dar a chance de escolher a vontade dele, de escolher aquilo que muitas vezes é doloroso, como por exemplo rezar, mas que me faz santo. E vai ter também a possibilidade de fazer o contrário, de passar uma hora no Instagram, no WhatsApp, falando bobagem, ficando propício ao pecado. Mas também Deus te dá a chance de escolher a vontade dele. Do que adianta? Viver uma vida no Shalom, de viver uma vida de oração, de viver uma vida indo para a missa, de rezar o texto. Tudo isso adianta um pouco. Tudo isso é muito importante. Mas, como diz, São José Maria Escrivá, temos a pureza. Mas a pureza nada adianta se não tiver caridade. Se não houver no nosso coração um desejo pela santidade, de amar a Deus com todo o teu coração, de amar o próximo como a ti mesmo, por amor a Deus, de nada adianta nada disso. De nada adianta você viver todas essas coisas. Se você não amar ardentemente a Deus, como fez o Pedro Aurélio, não vai adiantar sacrifícios, jejuns, nada disso. Vocês pedem orações por familiares, pedem orações por amigos, por situações, por estudos. Tipo assim,
Vou pedir oração pela minha família, mas em casa eu sou um bicho. Não gosto da minha família. Vou pedir oração pelos meus estudos, mas eu não vou estudar. Vou pedir para servir no campo, mas eu não vou rezar. Então, o que vai adiantar? A gente não dá de nós mesmos. Nós não vivemos uma vida incoerente. Nós somos íntegros, castos, e tudo parte não de nós mesmos. Tudo parte de Deus, e por isso a oração. Nossa vida deve ser sustentada pela oração, porque se queremos dar de nós mesmos, não precisamos rezar. Mas se eu quero dar de Deus aos outros, se eu quero estar cheio da paz que vem de Deus, eu preciso ser alimentado na oração. Já faz quase 2 anos que vocês tiveram experiência com Deus. 2 anos, né? Foi em 2023. Alguns já faz 2 anos, outros mais de 2 anos. E o que mudou, né? Você pode se perguntar, o que mudou? Escreva aí no papel o que mudou na tua vida. Escreva se você está rezando mais. Escreva se você está mais próximo de Deus. Escreva se sua família está mais próxima de Deus. Sua família, né? Você tem evangelizado onde passa? Escreva também. Vai fazendo esse exame de consciência de como está a sua vida comparada ao que era antes da tua experiência com Deus. Veja se você mudou. Se você mudou, é porque você está vivendo a caridade, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se não mudou, lhe falta caridade, é porque você está cheio do amor próprio ainda, cheio de si mesmo, cheio de comodismo. Isso lhe impede de amar a Deus. A verdade é que Deus te escolheu. Queira você goste disso, queira você não goste disso, Deus te escolheu. Mas isso deve ser para nós um motivo de grande alegria, de grande gratidão, porque nós somos eleitos. Deus nos dá a graça de participarmos deste reino dele. Ele decidiu mostrar a ti todo o amor dele. Todo o amor dele. Sabe, tem gente no mundo que está passando por situações complicadíssimas e que só esperavam ouvir uma única vez a voz de Deus. De ouvir uma única vez que Deus os ama. Isso seria o suficiente para mudar a vida deles. Mas falta. Eu sei. Nós somos os piores. Nós somos os vasos de argila. Mas nós somos esses vasos que se quebram facilmente, mas que carregam dentro de si um grande tesouro, né? Diz o nosso fundador, já diz isso. Nós carregamos dentro de nós o próprio Espírito Santo. Carregamos dentro de nós a vocação à santidade. Porque Deus nos escolheu. Somos os mais fracos, mas somos os eleitos de Deus. E louvado seja Deus por isto. Bendito seja Deus por isso. Porque eu fui eleito, mesmo fraco, mesmo miserável, Deus me quis. Olha, vocês têm muitas oportunidades. Meu Deus. Que o mundo... Existem pessoas que voariam, né, com tantas oportunidades. Vocês têm um estudo bíblico. Vocês têm um ministério para poder servir. Vocês têm um pastor para poder rezar por vocês. Vocês têm um acompanhador que pode dar conselhos. Vocês têm uma capela 24 horas, uma missa. Tudo para ser de Deus. Tudo. E o que falta para abraçar a santidade? O que falta? O que falta para converter? Eu sei o que falta. Que falta caridade. Nós não amamos a Deus como deveríamos. O Pedro Aurélio, ele está no céu, né? Tenho certeza disso. E agora ele contempla Deus face a face. Diz aqui, ó, São Paulo, em Coríntios, ele diz: hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face.
Hoje estamos aqui neste vale de lágrimas, chorando porque vivemos os nossos pecados, as nossas misérias. Mas então vamos persistir na vontade de Deus, mesmo doendo, e veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então o conhecerei totalmente. Olha a recompensa. A recompensa é a santidade, é a eternidade. É a eternidade. Não se compara o prêmio da eternidade com qualquer dor que nós viemos passar nesta terra. Com a perda de pessoas, com a perda de todos os nossos bens, com a perda da nossa própria vida, não se compara com o prêmio eterno que Deus nos reserva. Se o Pedro Aurélio estivesse aqui, ele daria hoje seu testemunho no Shalom. Ele falaria de Deus, diria que Deus foi a grande consolação dele na cruz. E mesmo morrendo, falecendo, e agora estando na vida eterna, Deus ainda foi o grande consolo da vida dele. Ele não pôde dar o testemunho dele, mas nós podemos agora. Nós podemos ser a voz do Pedro Aurélio. Podemos ser estes que darão testemunho dele. E melhor ainda, poderemos ser estes que buscam a santidade. E com as nossas vidas vamos testemunhar. Aonde quer que nós passemos, podemos ser a voz de Deus para quem precisa, evangelizar quem está sedento por Deus. Vamos agora fechar os nossos olhos, com a mão sobre nosso coração, pedir a Deus a graça de vivermos a caridade, de vivermos o esquecimento de nós mesmos e de buscar a santidade. Senhor, Tu sabes o quão ainda vivo o egoísmo, o quão ainda penso na minha própria satisfação. Mas eu desejo, Senhor, me converter. Eu desejo ser santo. Eu desejo Te amar, Senhor, sobre todas as coisas. Amar os meus irmãos como Tu me amas, com amor próprio, Senhor. Eu não quero mais conviver com amor próprio. Ajuda, Senhor, a ofertar a minha vida para quem precisar. Ajuda-me, Senhor, a evangelizar quem necessitar. Ajuda-me, Senhor, a entregar-me, mesmo na dor. Me ajuda a abraçar a cruz, Senhor, que me faz santo. Tu sabes, Senhor, de todas as coisas, por isso eu me entrego a Ti. Entrego a minha vida a Ti. Louvado seja, Senhor. Bendito sejas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora, porta do céu, me ajude a ser esta alma caridosa que alcance as pessoas mais necessitadas de Deus. Nossa Senhora, porta do céu, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.